Olá, queridos, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o professor Lucas e hoje nós vamos falar sobre as regras generales de acentuação, que são então as regras de acentuação da língua espanhola. Para iniciar, devemos saber que, assim como em qualquer língua, as palavras são divididas em sílabas e que cada palavra possui uma sílaba que ela, ao ser pronunciada, ela se destaca, ela é mais forte que as demais. Essa sílaba mais forte nós chamamos de sílaba tônica, porque ela é forte. Tônica vem de forte. E as outras se chamam átonas, porque elas são fracas. Em alguns casos, a sílaba tônica da palavra ela é marcada com um acento agudo. E esse acento agudo em espanhol é chamado de tilde. Tilde. Só que não é uma regra. Nem todas as sílabas tônicas são marcadas com a tilde. E a gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Então, de acordo com a sua sílaba tônica, com a sua sílaba mais forte, as palavras em espanhol podem ser: primeiro, ela pode ser aguda. Uma palavra que tem a sílaba tônica na última sílaba, ela é chamada de aguda. Em português, nós temos as palavras oxítonas, que são as palavras que têm a sílaba tônica na última sílaba, e é igualzinho. Então, as palavras agudas em espanhol têm a mesma proporção das palavras oxítonas em português, ok? Como é o exemplo de balão, perdiz, parede e café. São essas palavras do exemplo. Mas, Lucas, como eu vou saber quando uma palavra é, então, aguda, se você disse que nem toda palavra recebe o acento para identificar a sílaba mais forte? Muito simples, jovem. Basta você chamar essa palavra no portão. Chame-a para jogar bola num domingo à tarde. Então eu tenho o meu amigo aqui, o meu parceiro Balão, certo? Vou chamá-lo então no portão de sua casa. Eu bato palmas. Balão! Balão! Observe. Balão! Entre ba e lon. Balão! Qual sílaba soa mais forte? A sílaba lon. Por quê? Porque ela é a sílaba tônica dessa palavra. Então, quando eu demoro mais para pronunciar essa sílaba, quando eu aplico mais força de voz para pronunciar essa sílaba, eu encontro a sílaba tônica, ok? No caso de balão, muito fácil, porque ela já estava, né, acentuada. Agora tem um parceiro perdiz, então vou chamar o perdiz no portão da casa dele. Perdiz! Perdiz! Ô perdiz! Qual sílaba eu demorei mais a dizer? Diz. Então, olha aqui, última sílaba é a mais forte, ela é aguda. E é o mesmo caso da palavra parede. Ó, parede. 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 A sílaba red, ela soa mais forte, eu emprego mais força, mais voz, mais potência para pronunciá-la. Logo, ela é a sílaba mais forte da minha palavra, ela é a sílaba tônica. Como ela é a última, então ela é aguda. E o caso de café. Olha aqui, eu vou chamar o café para jogar bola. Café! Café! Nossa, o Lucas está falando café, mas está escrito café. Pois bem, em espanhol, todas as sílabas, as vogais, elas são fechadas. Como assim fechada, Lucas? Eu tenho em português vogais abertas e fechadas. Abertas no caso de, vamos ver, café. Ó, eu abro a boca, café e vovó. Eu estou abrindo a boca. E tenho vogais fechadas, como você e vovô. Olha, aberto vovó, fechado vovô. Aberto café, fechado você. Em espanhol, a gente tem todas as vogais fechadas.
E por mais que eu tenha um acento aqui na palavra café, esse acento indica somente que ela é a sílaba mais forte. Mas ainda assim eu vou pronunciar essa palavra com a vogal fechada. Então, café, sol, não vou falar sol, sol. Todas as palavras têm vogais fechadas, ok? Então aqui eu vou chamar o café para jogar bola. Café! Eu demoro mais a dizer o fê. Então, o fê é a sílaba tônica, a sílaba mais forte, por consequência, por ser a última, ela se torna uma palavra aguda. Tranquilo? Até aí, tranquilo, né? Agora vamos ao segundo caso, que é o caso das palavras lianas. Uma palavra ela é liana quando a sua sílaba tônica é a penúltima, a aguda era a última. Agora, as lianas possuem a sílaba tônica, a sílaba mais forte, na penúltima sílaba da palavra. Então, a segunda de trás para frente. Que é o caso das palavras paroxítonas em português. Então, existe uma correspondência entre as palavras lianas em espanhol e as palavras paroxítonas em português. Ok? Vamos aos exemplos aqui. Olha aqui. Pelota, que é a bola, né? Então, para saber qual é a sílaba tônica, eu vou chamá-la no portão. Pelota, pelota. Qual sílaba eu emprego mais potência vocal para pronunciar? Pelota. A sílaba lo. Então, quer dizer que a sílaba lo é a mais forte, é a sílaba tônica da minha palavra. Olha onde ela se posiciona. Última, penúltima sílaba. Isso indica que ela é uma palavra liana, ok? O mesmo caso de camisa. Vou chamar camisa no portão. Camisa, camisa. O mi se sobrepõe. Essa é mais forte, porque é a minha sílaba tônica. É a penúltima sílaba, logo é liana. E agora a palavra carta. Eu vou chamar a carta no portão. Carta, carta, carta. A sílaba que eu emprego maior potência vocal é a sílaba car. Como ela é a penúltima da palavra, eu classifico como liana. E blusa, a mesma coisa, tá bom? Blusa, blusa, blue, eu coloco mais potência vocal, logo blue é a sílaba tônica da minha palavra, e como a sílaba tônica é a penúltima, eu tenho uma depois, ela é uma palavra liana. O próximo caso é o caso das palavras esdrúxulas. Esdrúxulas. É quando a sílaba tônica ela vai ser a antepenúltima sílaba da minha palavra. Então é a terceira de trás para frente. Em português nós temos uma correspondência. É o caso das palavras proparoxítonas, ok? Então existe uma comparação, uma correspondência entre as palavras esdrúxulas em espanhol com as palavras proparoxítonas em português. E é o caso então das palavras aqui, olha. Metódico, metódico. Vou chamar o metódico para jogar bola. Metódico, metódico. Qual sílaba é a mais forte? Metódico, to. Então, to é a minha sílaba tônica. E eu tenho, então, duas outras depois dela, né? Di e co. Então, eu conto sempre de trás para frente. Co, a última sílaba. Di, a segunda sílaba. E to, a terceira sílaba, ok? A terceira sílaba de trás para frente é a antepenúltima. Se a minha sílaba tônica está na antepenúltima sílaba, essa palavra é esdrúxula. Agora vamos ao caso de caríssimo. Caríssimo, caríssimo. A sílaba ari, ok? Ela é a mais forte, ela é a sílaba tônica da minha palavra. E ela está posicionada como a antepenúltima, porque eu tenho duas depois dela. Olha, caríssimo, mo, a última, si, a penúltima, iri, a antepenúltima. Se a antepenúltima sílaba da minha palavra é tônica, então ela é esdrúxula.
E para completar, temos o caso da palavra atmosfera. Atmosfera. Olha só, ela possui a pronúncia diferente do português, ok? Nós dizemos atmosfera. Em espanhol, diz-se atmosfera. Então, vou chamar a atmosfera para jogar bola. Atmosfera. Ou atmosfera. Qual sílaba eu emprego maior potência vocal para pronunciar? Mos, certo? Então, mos está localizada aqui, ó. Última, penúltima. Mos está na antepenúltima sílaba da minha palavra. Sendo a antepenúltima sílaba da minha palavra a sílaba tônica, essa palavra é esdrújula. Ok? E o último caso, que são das palavras sobreesdrújulas. Repita comigo, sobreesdrújulas. Até aqui, nós encontramos correspondência na língua portuguesa. Como eu disse, as agudas se equiparam às palavras oxítonas, as lianas se equiparam às palavras paroxítonas, as esdrújulas se equiparam às palavras proparoxítonas. As palavras sobreesdrújulas não encontram comparação na língua portuguesa. Então a gente não tem essa regra de divisão de sílaba tônica dentro da língua portuguesa. É um caso específico da língua espanhola, ok? Então, a palavra sobreesdrújula é quando a sílaba tônica cai na quarta sílaba de trás para frente. Porque aqui, ó, aqui é a primeira, nas agudas, primeira sílaba de trás para frente, também conhecido como última sílaba. Lianas, na penúltima sílaba, que é a segunda sílaba de trás para frente. As esdrújulas são as antepenúltimas, que então a terceira sílaba de trás para frente. Já a sobresdrújula, ela é a partir da quarta sílaba de trás para frente, tá bom? Uma antes da penúltima. Não sei se existe palavra para essa colocação. E temos exemplo então como a palavra permítemelo. Então vou chamar o permítemelo para jogar bola. Permítemelo. O permítemelo. Qual sílaba eu empreguei maior potência vocal ao pronunciar? O mi. Permítemelo. Então vamos contar. Última, penúltima, antepenúltima, quarta sílaba de trás para frente. Caiu na quarta sílaba de trás para frente, eu tenho uma palavra sobresdrújula. Agora aqui, evidentemente. Evidentemente é uma palavra que ao pronunciar em espanhol fica evidentemente. Evidentemente. Então eu tenho aqui, ao chamá-la, eu tenho o vi como sílaba mais forte. Ela tá para cá da terceira sílaba, ok? Então, ela é sobresdrújula. E o mesmo caso de oculta-se-lo, oculta-se-lo, oculta-se-lo. Então, lo, última, se, penúltima, tá, antepenúltima, cul. O cul está, então, na quarta de trás para frente, o que torna essa palavra sobresdrújula, ok? Então, retomando, a sílaba tônica cai na última sílaba, ela é aguda. A sílaba tônica cai na penúltima sílaba, ela é liana. A sílaba tônica cai na antepenúltima sílaba, ela é esdrújula. E a sílaba tônica cai na quarta sílaba de trás para frente, ela é sobresdrújula. Aqui a gente aprendeu a classificar as palavras de acordo com a sua sílaba tônica, ok? Mas agora vamos ver como acentuar as palavras. Quando uma palavra ela leva acento em espanhol, quando uma palavra é ou não é acentuada em espanhol. Para isso, para a gente saber acentuar corretamente as palavras, a gente precisa saber primeiro se ela é aguda, liana, esdrújula ou sobresdrújula. Correto? Já vimos como classificar cada palavra de acordo com a sua sílaba tônica. Agora, a partir dessa classificação, a gente vai ver os casos de acentuação.
Por exemplo, as palavras agudas, que são aquelas que têm a última sílaba como a sílaba tônica. Elas vão receber acento quando terminarem em vogal. Então, llevan acento quando terminam em vocal ou em las consonantes N ou S. Então, uma palavra aguda, ela vai ser acentuada quando ela terminar em vogal, A, E, I, O, U, ou nas consoantes N ou S. Então, se uma palavra ela é aguda, ela tem a sua sílaba tônica como a última, se ela terminar em A, E, I, O, U, N e S, ela vai receber acento na última sílaba. Vamos ver aqui. Exemplos de palavras agudas com acento. Camaleão. Primeira coisa, vou chamar o camaleão no portão. Camaleão! Camaleão! Já sei que é o on. É a sílaba mais forte. Então, eu sei que ela é aguda. Sendo camaleão uma palavra aguda, eu vou consultar a regra, ok? Ela termina em vogal, A, E, I, O, U? Não. Ela termina em N ou S? Termina em N. Se ela é uma palavra aguda terminada em N, a sua vogal da última sílaba vai receber acento. Por quê? Porque termina em N. Então, camaleão leva acento. Agora, vamos ver o caso da palavra José. Lembra que não existe E em espanhol? Então é José. José. Vou chamá-lo no portão. José! José! Qual é a sílaba mais forte? C, a última sílaba. Se a última sílaba é a mais forte, logo ela é aguda. Agora vamos saber se essa palavra tem ou não acento. Ela termina em vogal? A, E, I, O, U? Termina. Ok, é uma palavra aguda, termina em vogal, logo a sua vogal da sílaba tônica, no caso aqui o E de José, vai ter acento, porque termina em vogal. Então, camaleão e José são palavras agudas que têm acento, ok? Vamos ver o caso de palavras agudas que não levam acento, ok? A palavra parede. Primeira coisa, vou chamá-la então no portão. Parede! Parede! Qual é a sílaba mais forte? Red. Então eu sei que ela é aguda. Sendo aguda, parto para a regra. Ela termina em vogal A, E, I, O, U, ou N ou S? Não termina, Lucas. Então ela não tem acento, ok? É o mesmo caso de capataz. Vou chamar a palavra no portão. Capataz! Capataz! Olha, descobri que o taz é a sílaba mais forte da palavra, é a última sílaba da palavra. Então ela é aguda. Essa palavra termina em vogal ou N ou S? Não. Então essa palavra também não é acentuada. Ok? Claro até agora? Vamos para o segundo caso, que é o caso das palavras lianas. Então, as palavras lianas vão complementar a regra das palavras agudas. Porque para acentuar as palavras agudas era a regra seguinte: ou vogal, ou N, ou S. As palavras lianas, sempre que a palavra for liana e terminar em consoante, que não seja o N ou S, porque N e S eu usei na outra regra, ok? Para as palavras lianas, qual é a regra? Essa palavra precisa terminar em consoante que não seja N ou S. Então não vale nenhuma vogal, nem a letra N e nem a letra S. Vejamos aqui. A palavra lápis. Vou chamá-la no portão. Lápis. O lápis. Em qual sílaba eu empreguei maior potência vocal? Em lá. Olha só, ela é a penúltima sílaba. A minha sílaba tônica ela é a penúltima da palavra, ok? Então eu sei que ela é liana. Vou aplicar a regrinha aqui. Termina em qualquer consoante menos N ou S tem acento. Termina em consoante? Sim, porque a letra Z, ela é uma consoante.
Tá dentro da regra? Tá, porque ela é uma consoante, não é N nem S, então a sua sílaba tônica, lá, vai ganhar um acento na sua vogal, ok? Vamos ao caso da palavra frágil. Frágil. Então, eu vou chamar o frágil no portão. Frágil. O frágil. Observe que eu empreguei maior potência vocal na sílaba frá. Então, a sílaba tônica é a penúltima da minha palavra. Frágil. Então, eu tenho a primeira, que no caso aqui é a penúltima. Ela é a mais forte, ok? Ela é liana. Só aplicar a regra. Essa palavra é liana. Ela termina em consoante, termina sem ser N ou S? Sim. Então, ela é acentuada na sua sílaba tônica. Frágil leva acento porque termina em L, ok? Agora, dois casos de palavras lianas que não vão receber acento. A palavra silha. Silha. Certo? Uma cadeira. Silha. Primeira coisa, vou chamá-lo no portão. Cília. Cília. Ocília. A sílaba si é a sílaba que eu emprego maior potência vocal ao pronunciá-la, o que me diz então que essa palavra é liana, porque a sua penúltima sílaba é a mais forte, ok? Então, eu já sei que ela é liana. Vamos aplicar a regrinha, que é o quê? Qualquer consoante menos N ou S. Cília termina em vogal. É aguda, é liana, terminou em vogal, não tem acento. No leva acento porque termina em vocal. Acabou, ok? A palavra passos. Vou chamá-la no portão. Passos. Passos. Olha a sílaba que eu emprego maior potência. Passos. Pá, certo? Então, eu tenho aqui uma palavra liana, pois a sua sílaba tônica é a penúltima. Vou saber se ela é acentuada. Qual é a regra? Qualquer consoante, com a exceção da letra N e da letra S. Passos termina em S, S cai na exceção da regra, ok? Portanto, passos no leva acento porque termina em S. Joia? O caso das palavras esdrúxulas. Vocês se lembram que as palavras esdrúxulas encontram correspondência na língua portuguesa junto com as palavras proparoxítonas? E a regrinha para as palavras proparoxítonas, em português, logicamente, é muito simples. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. E em espanhol vale a mesma regra, ok? Todas as palavras esdrúxulas são acentuadas. Então, se você verifica que a sílaba tônica dessa palavra recai sobre a antepenúltima ou a terceira sílaba de trás para frente da palavra, ela sempre vai ser acentuada, tá bom? Olha aqui, sábado, sábado. Em qual eu empreguei maior força? No sá, né? Sábado. Vamos contar? Última, penúltima, antepenúltima. Caiu na antepenúltima, não tem regra. Caiu na antepenúltima, acentua. Fantástico, fantástico, fantástico. Qual sílaba eu empreguei maior potência vocal ao pronunciar? Tas, certo? Vou contar. Aqui, ó, última, penúltima, antepenúltima. A minha sílaba mais forte cai na antepenúltima sílaba dessa palavra. É a antepenúltima, a terceira de trás para frente? Acento nela sem nenhum tipo de dúvida ou preocupação, ok? Palavras esdrúxulas llevan acento sempre. E temos por último o caso das palavras sobresdrúxulas, que por regra geral sempre vão ser acentuadas. Se você então verificar que a sílaba tônica de uma palavra ela recai na quarta sílaba de trás para frente da palavra, ou então uma antes da antepenúltima, logo ela vai ser sobresdrúxula e acentuada, ok? Então é o caso da palavra prestácelo, ou prestácelo, prestácelo. A sílaba mais forte é pres, ok?
Então eu tenho lo, a última, se, a penúltima, o tá como antepenúltima e pres é uma antes da antepenúltima, ok? Nesse caso ela é sobresdrúxula e acentuada, correto? E tem uma exceção, que é um caso à parte, que é configurado à parte, que são as palavras terminadas em mente. O sufixo mente vai transformar essas palavras em um advérbio, e os advérbios têm uma acentuação diferenciada, ok? Como eu faço para, então, saber se uma palavra que é sobresdrúxula terminada em mente vai ser acentuada ou não? Muito simples. Eu retiro o sufixo mente dessa palavra. Eu tenho aqui dificilmente, ok? Eu tiro o mente da palavra e vou pensar só em difícil, ok? Retiro o sufixo mente e pense somente em difícil. Vou chamar difícil no portão. Difícil. Difícil. A sílaba aí que eu emprego maior potência vocal é fi. Então, difícil, ó. Sil, última, fi, penúltima. Quando eu tenho a sílaba tônica na penúltima sílaba da palavra, ela é liana. E qual é a regra de acentuação para as palavras lianas? São acentuadas caso ela seja liana e termine em consoante sem ser N ou S. Essa palavra, tirando o mente, é liana? É liana. Ela termina em N ou S? Não. Então, a sua sílaba tônica, a sua vogal, vai receber o acento sozinha e acompanhada da palavra mente. Então, dificilmente é acentuado porque difícil é acentuado também. Agora, quando a palavra termina em mente e ela não for acentuada, ela continua sem ser acentuada. Vamos aqui. Livremente. Eu tiro o mente e vai ficar libre. Eu chamo libre para jogar bola. Libre. Libre. Em qual sílaba eu empreguei maior potência vocal? Na sílaba li. Então, bre última, li penúltima. Se eu tenho a penúltima sílaba como a mais forte, ela é liana. Vamos ver se vai ser acentuado? A regra para liana é consoante ou N, com a exceção de N ou S. Libre termina em vogal, então ela não é acentuada. Se ela não é acentuada sozinha, ela também não vai ser acentuada acompanhada de mente. Se a palavra difícil é acentuada sozinha, ela vai ser acentuada com o acompanhamento do sufixo mente, ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês anotem, que postem as dúvidas para mim, tá bom? Deixe seu like, se puder se inscrever e a gente vai levando esses tempos dessa forma. Eu daqui tentando ajudar a vocês, vocês daí me dando retorno, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau!